Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. A Primeira Liga está de volta este fim de semana. A pré-época foi marcada por parcos investimentos e pela quase inexistência de vendas avultadas, fruto da crise que também se abateu no futebol português. Nesta edição, vamos tentar perceber quem está em melhores condições para atacar o título nacional. Como comentadores desta última edição, antes das férias do programa Jogo Económico, temos João Marcelino e Diogo Luís, a quem agradeço a presença neste último Jogo Económico da temporada. Vamos precisamente então fazer aqui um balanço daquilo que se conhece até agora, e ainda falta muito, menos de um mês, é verdade, mas poderá ainda muito mudar nos plantéis dos três grandes, fruto naturalmente da necessidade de vendas e de alguns encaixes financeiros. E, portanto, vamos começar então por falar daquele que é o campeão nacional, que tem aqui um desafio tremendo, e começo por ti, precisamente, Diogo Luís. Há aqui um desafio tremendo por parte do Sporting, que é o facto do Sporting não conseguir fazer um bicampeonato desde o longínquo, muito longínquo ano de 1954. Este Sporting é também a equipa, o grande, que tem aqui um valor mais baixo em termos daquilo que é o valor do plantel, vale neste momento 236,8 milhões de euros. Diogo Luís, o que te pergunto é que desafios tem pela frente o campeão nacional nesta nova temporada? Olha, tem os mesmos desafios do ano passado, especialmente com umas expectativas maiores, portanto com mais responsabilidade. É claro que o valor do plantel é o mais baixo dos três grandes, mas a verdade é que se olhássemos para trás do último ano foi aquele que mais cresceu. E, portanto, desse ponto de vista demonstra bem a forma como o Sporting conseguiu trabalhar e conseguiu evoluir no último ano. Parece-me que partem todos de pé de igualdade este ano, apesar de eu considerar que o Sporting está muito bem. Voltou a demonstrar aqui muita qualidade no jogo contra o Braga, mesmo no jogo contra o Leão já o tinha demonstrado. Uma equipa que, estando a perder, consegue dar sempre a volta por cima. Psicologicamente uma equipa muito forte, muito combativa, muito unida, e portanto desse ponto de vista parece-me que o Sporting está bem. Mas a verdade é que Porto e Benfica também têm bons plantéis. É verdade que o Porto e Benfica ano passado facilitaram até certo ponto, e o Sporting beneficiou disso, e até, em minha opinião, acabou por crescer com a forma como os adversários estavam a demonstrar facilidades. Isso foi muito mérito por parte do Sporting, algum de mérito também por parte de Porto e Benfica, mas a verdade é que este ano, em minha opinião, partem todos em pé de igualdade, independentemente do valor dos plantéis ou não. O Sporting foi ao mercado, foi cirúrgico, contratou bons jogadores que lhes dão boas opções, Vinagre e Esgaio, para duas posições que são muito importantes na forma como o Sporting joga, que são os alas ou os laterais, conforme queiram chamar, naquele sistema de três centrais de Ruben Amorim. Meio campo perdeu o João Mário, mas tem o Mateus Nunes que está pujante. Vamos ver quais é que serão as vendas, e como tu disseste bem, estamos a menos de um mês para o final do fecho de mercado, e a verdade é que o Sporting ainda poderá perder um ou outro jogador que podem fazer a diferença nesta equipa, e se assim for, terá que ir ao mercado colmatar essa saída com jogadores não com tanto valor comercial, como o Ruben Amorim diz. Nós, se vendemos um jogador, não vamos comprar um jogador pelo mesmo valor. Temos que encontrar uma solução mais barata. E, portanto, desse ponto de vista, o Sporting está a trabalhar nesse sentido, está-se a tentar precaver, mas a verdade é que me parece que, em termos de 11 e mesmo em termos de soluções de banco, é uma equipa mais crescida, mais adulta, com mais experiência, e, portanto, é uma equipa que vai fazer frente aos outros dois rivais da mesma forma que fez o ano passado. Vencer ou não, isso é a eterna questão. O Sporting não o faz desde 1954, como tu disseste bem, mas a verdade é que também ninguém esperava que o Sporting no passado fosse campeão, e foi. E, portanto, estou curioso, sobretudo, para ver o Sporting como é que reage este ano com a Liga dos Campeões, com mais jogos, com mais minutos, e como é que o Ruben Amorim vai conseguir rodar o plantel, porque é necessário fazer face às lesões, aos castigos, de forma a que a equipa mantenha a mesma qualidade, com o mesmo nível competitivo e com mais jogos, como os rivais tiveram no passado. João Marcelino, o Diogo Luís falou aqui de vários aspectos interessantes. Um deles que retive foi, de facto, o Sporting ser dos três grandes aquele que menos vendeu. Portanto, tem aqui um valor calculado, isto não é um valor exato, mas cerca de 2 milhões de euros em vendas. Muito daquilo que será a necessidade do Sporting de vender ainda nesta janela de transferências, muito dessa necessidade se vai jogar aquilo que será o sucesso desportivo do Sporting nesta temporada? Não diria tanto, mas também, sim. Ou seja, como em tudo na vida, o mercado é que escolhe. Portanto, não interessa quem é que o Sporting gostaria de vender, interessa quem é que o mercado,
interessa comprar. E, portanto, desse ponto de vista, acho que há aqui ainda algumas incertezas, mas no final desta linha, com certeza que o Sporting apresentará uma equipa bastante competitiva. Parece-me um clube que tem estado a trabalhar bem, tem alternativas referenciadas e, portanto, por cada jogador que vender, eu penso que o Sporting tem preparado uma entrada. Agora, com certeza que essa entrada nunca será do mesmo nível daqueles que saírem. Isso é claro, ou seja, poderão ser jogadores com potencial, mas são sempre jogadores que têm que crescer, têm que se adaptar, têm que entrar na equipa. E, portanto, mas esse fenómeno é válido para todos os clubes, não é só o Sporting. O Sporting realmente é o que vendeu menos, até agora só fez 2 milhões, salvo erro, com o Misic, e tem adiantado processo a venda do Mateus Nunes, que é um jogador, como se viu no último jogo, é um jogador importante, e portanto se confirmar essa saída, que me parece que é aquela que está mais trabalhada, o Sporting precisará mesmo do Ugarte, do Famalicão, e obviamente que o Ugarte, com todo o potencial que tem, neste momento não é o Mateus Nunes, que foi o ano passado, mesmo o ano passado não sendo titular, foi um jogador muito importante, como se viu, por exemplo, no jogo de Braga, que o Sporting ganhou 1-0 a jogar com 10 jogadores, e portanto há aqui algumas incertezas. O que me parece é que este ano o Sporting, o Benfica e o Futebol do Porto partem muito igualados para a disputa do título. Eu não diria um terço para cada um, porque depois ainda há o Braga, e acho também que o Benfica tem um plantel teoricamente, e em termos de mercado, mas também teoricamente um bocadinho mais evoluído, mas tirando essa ligeira vantagem do Benfica, acho que todos os grandes, os 3 grandes, partem com as mesmas possibilidades, coisa que não aconteceu ano passado. Ano passado o Sporting partiu muito distante, a verdade é que conseguiu ganhar, e isto prova que a competição encerra também depois dinâmicas que são elas também importantes. E, portanto, olhando para o plantel do Sporting, e muito resumidamente eu diria que, sendo praticamente o plantel do ano passado, com a entrada do Gaio e do Vinagre, é um plantel melhor. Porquê? Porque é um plantel jovem, e quando se tem 22, 21, 25, 24 anos, todos os anos está melhor que no ano anterior. Isso aí é de elementar reconhecimento. E, portanto, o Sporting tem um grande 11, tem um plantel um bocadinho melhor. Um banco um bocadinho mais recheado, não é? Sim, mais recheado, coisa que não tinha o ano passado. Eu olho para o Ricardo Gaio e vejo que ele tem capacidade para fazer várias posições, e não só aquela que as pessoas estarão à espera, que é o da ala direito. Ele poderá jogar talvez noutras posições, como central por dentro, digamos assim, como primeira defesa pela direita, quando o Pedro Porro estiver bem. Portanto, há aqui algumas diferenças subtis que eu estou convencido que o Ruben Amorim vai introduzir na equipa, e isso é importante perceber, mas com mais concretamente lá para a frente. No ponto de partida, o Sporting está muito melhor do que estava o ano passado por esta altura, e acho que tem capacidade para discutir o título. Ser favorito, acho que não é. Acho que este ano as 3 equipas partem num plano, repito isto, muito idêntico, com ligeira vantagem para o Benfica, e não descuidando também o Sporting de Braga. Para terminar esta análise do Sporting, João, convidava-te muito resumidamente a apontares um jogador deste plantel do Sporting que possa explodir esta temporada. Olha, eu sou capaz enfim, se tivermos que escolher entre os completamente mais novos, eu diria o Bragança, o Daniel Bragança, que é aquele jogador que está nos blocos de partida ainda um pouco distante daquilo que poderá dar. Mas eu, sinceramente, a minha escolha vai para o Nuno Mendes, se o Nuno Mendes se mantiver em Alvalade. Ou seja, o Nuno Mendes fez uma grande época o ano passado, mas ficou a dever a si próprio alguns golos, algumas assistências. Já hoje o jogador mais valioso do plantel do Sporting, se olharmos para o Transfer Market, já está avaliado em 40 milhões de euros, mas é um jogador genial. Quer dizer, o Nuno Mendes não é um jogador normal. Ele está para aquela posição de defesa esquerda, como o Cristiano Ronaldo está para marcador de golos e para ponta de lança. É um jogador que eu acho que vai chegar muito longe no futebol mundial, e portanto, se eu tiver que apostar eu diria que é o Nuno Mendes ainda entrar numa dimensão superior àquela que já tem. Diogo, concordas com o João? Ou gostarias de avançar com outro nome?
Concordo, e vou avançar também com outro nome, mas Muito concordo, bem. no momento, até pela idade que tem, e a maturidade que demonstra e a qualidade que demonstra. Eu acho que este ano, se fizer uma boa Liga dos Campeões, sobe aqui alguns patamares e dissipa todas as dúvidas que possam existir em torno dele, porque a verdade é que, minha opinião, só não foi contratado já por um grande, porque não jogou no Europeu, e eles não conseguiram ver o Nuno Mendes, os grandes clubes, num enquadramento e num contexto difícil. Ou seja, difícil, quando eu digo difícil, não estou a retirar aqui mérito ao Campeonato Português, mas num contexto competitivo onde são os melhores. E foi por esse motivo que eu acho que ainda não avançaram para essa contratação. Mas eu também chamo aqui a atenção, não sei se ele vai sair ou não, mas parece-me que o Mateus Nunes também tem tudo para explodir este ano. Se não sair, eu acho que será um dos grandes ativos do Sporting no próximo ano, pelas características que tem. São características diferentes da maior parte dos jogadores que jogam naquela posição. Tem golo, tem chegada à área, tem agressividade, conduz a bola, queima linhas dentro do próprio jogo. Portanto, acho que é um jogador muito, muito interessante, um jogador que o Sporting descobriu no Estoril e que estava no Ericeirense há uns poucos anos, e a verdade é que tem evoluído de uma forma fantástica, é humilde, é trabalhador, e como te digo, tem características que eu acho que muitos dos tubarões na Europa ficariam satisfeitos em poder contratar. Se fizer uma grande Liga dos Campeões e se ficar em Portugal, naturalmente para o próximo ano será um dos grandes ativos deste Sporting para vender no mercado, ou até para ficar e para renovar. Terminada a análise. Sim, já João. agora, é só já agora para acrescentar este lote o Gonçalo Inácio, que é outro jogador que eu acho que também pode crescer muito esta temporada. E que esteve muito bem na pré-temporada. Diogo, avançamos então para a análise do Futebol Clube do Porto. Aliás, João Marcelino, peço desculpa. João, avançamos então com a análise do Futebol Clube do Porto, segundo classificado na temporada passada, aqui com algumas mexidas, contratação sobretudo de PP, 15 milhões de euros. No Transfer Market, este plantel do Futebol Clube do Porto está avaliado em 284,5 milhões de euros. Sérgio Conceição tem aqui mais soluções daquelas que tinha na temporada passada, João? Tem, mas talvez não tenha nos sítios certos, ou seja, daqueles que eram mais frágeis, ou seja, na lateral esquerda, onde o Zaidu ainda está sozinho, e esse parece-me um lugar que com certeza o Futebol do Porto vai reforçar até ao final desta janela de mercado. E não digo na lateral direita porque o João Mário, como se sabe, fez um bom final da época anterior, e eu estou convencido que pode ser a alternativa a Manafá também na lateral direita. Mas se olharmos para esses dois lugares, eu diria que as coisas ainda estão como estavam. Se olharmos para o resto do plantel, sim, o Futebol do Porto melhorou bastante, desde logo na parte central. Eu gosto muito do Fábio Cardoso, é um jogador que eu sigo há 2 anos, com formação do Benfica, internacional nas camadas jovens, e que fez 2 anos e meio, mas pelo menos os últimos 2 anos muito bons no Santa Clara. Em Portugal as pessoas olham muito para o Benfica, para o Sporting, para o Porto, e olham um pouco para os outros clubes, mas estamos a falar de um jogador que eu acho que tem capacidade para ser titular do Porto. Não diria a curto prazo, porque estão lá Pepe e Mbemba, e portanto, continuando o Futebol do Porto a jogar com uma linha de 4, com 2 centrais, parece-me que ele não é titular imediato, mas é um jogador que eu vejo potencial para chegar à titularidade, por exemplo, mais cedo até que o próprio Diogo Leite, que é um enfim, já não é um rapaz, é um homem de 22 anos, mas parece-me o Fábio Cardoso mais experiente, e portanto os dois asseguram ao Futebol do Porto, digamos, uma capacidade de escolha na zona central, acrescentando-lhe o Marcano, que não sabemos como é que estará regressado da lesão, mas melhor do que na época passada. E na época passada eu acho que havia ali algumas debilidades. Depois, olhando por exemplo para o meio campo, o Vitinha acaba por ser um grande reforço. Sabemos que é um reforço que só acontece porque o Wolverhampton não exerceu assinou a cláusula, não é? a cláusula que o Porto estava à espera que exercesse, e portanto é um jogador que cai eu não diria do céu, mas que aparece inesperadamente, mas é um grande jogador. Não me parece, lá está, que se o Porto mantiver o mesmo sistema, 4-4-2, que abdique de qualquer um daqueles super-homens do meio campo, o Uribe e o Sérgio Oliveira, e, portanto é difícil a um jogador que está mais talhado para um 4-3-3 como ele, como até o Fábio Vieira, entrarem na equipa, mas o Porto tem este ano muito mais talento. Também o Francisco Conceição está um ano mais velho. O PP é um belíssimo jogador. Está para o Futebol do Porto como o Everton Cebolinha está para o Benfica.
veremos se tem uma adaptação mais rápida. E, portanto, não há Marega, mas já o Tony Martínez a crescer, como se viu no final da temporada anterior. Poderá jogar juntamente com o Taremi ou não, se o Porto, se o Sérgio Conceição decidir ter um sistema que lhe reforce mais o meio-campo. Mas eu diria que mesmo até com o Bruno Costa, que está hoje mais jogador do que era há 2 anos quando saiu para o Portimonense, depois com aquela passagem pelo Passos Ferreira, eu também diria que esta equipa cresceu muito. Vimos como é que o Luís Dias jogou na Copa América, vimos o Corona. É uma equipa com capacidade, obviamente, para lutar pelo título, isso nunca esteve em questão, mas é uma equipa que está preparada inclusivamente para voltar a fazer uma boa temporada na Liga dos Campeões. Portanto, eu, respondendo concretamente à tua pergunta, digo que sim, acho que o Futebol do Porto tem mais soluções. É que, tal como no Sporting, tem aqui muita gente jovem que está a crescer de ano para ano e, portanto, está-se a tornar melhor jogador. E, portanto, o Futebol do Porto vai ter mais opções e penso que vai ter um 11 que, não abdicando os seus principais jogadores, vai ter mais capacidade para apresentar algumas novidades, sendo que, tal como o Sporting, o Porto ainda vai ter que vender. Sabemos que há pressão sobre alguns jogadores, como Luís Dias, como Corona, como Sérgio Oliveira, provavelmente, e, portanto, vamos ver como é que fica no final, porque ainda há aqui um excesso de opções para algumas posições, sobretudo no meio-campo, onde há para aí 8 jogadores ali para aquela zona central. Diogo, e o João estava a falar aqui de potenciais saídas. Temos Corona a terminar contrato na próxima temporada, Luís Dias muito valorizado com a excelente Copa América que fez. Este plantel ainda tem aqui algumas incertezas, mas já demonstra alguma robustez, sobretudo pelo tal crescimento que o João estava a falar dos miúdos do Olival. Sim, sem dúvida. Eu também considero o Porto bastante mais forte que o último ano, por tudo, porque esses miúdos, a qualidade já está comprovada, já se lhe reconhece essa capacidade e, portanto, já são considerados alternativas viáveis. O João Mário parece-me que encaixa o lateral direito e vai dar um grande lateral direito. Num contra um é fortíssimo. A contratação do Fábio Cardoso, que eu também considero excelente, pela evolução que ele tem vindo a ter também na nossa Primeira Liga, pela qualidade que tem vindo a demonstrar, apesar desta pré-época ter jogado muito pouco, foi dos 5 aquele que jogou menos. Mas neste momento o Porto tem 5 centrais, das duas uma ou vende um, ou inclusivamente durante a época o Porto também poderá jogar com 3 centrais, com o João Mário numa aula, com o Zé Edu na outra, e o que fará com que o Porto também seja uma equipa muito competente com esse sistema. Depois tem um meio campo fortíssimo. A contratação do Bruno Costa para mim foi excelente, um craque, na minha opinião. Claro que não é daqueles jogadores que mais enche o olho, que dá nas vistas, mas é um jogador muito equilibrado, tanto a defender como a atacar. É um jogador tímido, discreto, mas dentro do campo faz muito bem o seu papel, e o Sérgio Conceição já lhe tinha dado oportunidades quando estava no Porto, já lhe reconhecia essas competências, mas entendeu que ainda não estava no patamar certo. Depois de uma evolução em clubes de menor dimensão, a verdade é que voltou, e em minha opinião voltou muito bem, como se mostrou na pré-época. O Vitinha também, um jogador com muita qualidade. É difícil, é verdade que é difícil todos jogarem, mas vai haver castigos, vai haver lesões, vão haver muitos jogos, e portanto, em minha opinião, o importante é que haja competitividade interna, e se houver essa competitividade, o Futebol do Porto irá entrar dentro de campo sempre com um grande 11. É claro que falta aqui, sobretudo, ao lateral esquerdo, na minha opinião. O Zé Edu é uma boa solução, mas é um jogador que tem muita propensão para lesões, amarelos, e portanto é importante haver ali alguém que consiga, das duas uma, ou competir pela titularidade ou ser uma alternativa. O Manafá vai dando para as situações que são necessárias, mas se o Porto quiser estirar em todas as frentes a 100%, nomeadamente Liga dos Campeões, é importante ter ali um lateral esquerdo também com outra dimensão, inclusivamente um lateral que possa também evoluir em termos desportivos e causar aqui algum alívio financeiro, porque até pode gerar um retorno financeiro. O Rafa, em minha opinião, que está no Guimarães, teria sido uma grande solução, não ficou no Porto, infelizmente para o Porto, e é o Guimarães que o está a aproveitar. Na frente de ataque tem inúmeras soluções, sobretudo nas alas, Luís Dias, PP, Francisco Geraldes, Corona, o próprio Fábio Vieira. É importante para o Porto também vender alguém, nomeadamente o Corona, que está em último ano de contrato. Não deixar sair o Corona a custo zero seria, em termos financeiros, uma boa ato de gestão. O Porto já tem bons jogadores para aquela posição, não são da dimensão do Corona, como nós sabemos, os melhores jogadores acabam por sair, mas são jogadores que também podem evoluir e, portanto, desse ponto de vista, se ou sai Corona ou sai Luís Dias, se eu fosse dirigente do Futebol do Porto, o que eu faria era, ou das duas, uma, ou tentava renovar com Corona e vendia Luís Dias, que está muito valorizado neste momento de seguir à Copa América, ou vendia o Corona e resolvia já um problema um ano antes de algo acontecer e o Futebol do Porto ficar com 0. A minha opinião, na frente de ataque, também poderá ser necessário o Futebol do Porto contratar alguém, algum jogador com mais carimba, com mais estatuto. Poderia ser interessante se o Porto tivesse essa capacidade. O Taremi é um belíssimo jogador, o Tony Martínez também, o Ivan Nilsson, mas nenhum deles é um daqueles grandes avançados. Não há nenhum Marega, não é? A verdade é que o Marega também não o era e tornou-se. Sim, e é um jogador com características muito, muito específicas, não é? Não existem Maregas. Exatamente.
Mas em o todo Porto lado. jogando mesmo em 4-4-2, o Otávio pode jogar ali muitas vezes por trás, neste momento está a jogar na direita porque não há Corona, portanto o Porto tem aqui uma versatilidade enorme, e a verdade é que a forma de jogar do Porto vai ser completamente diferente porque não há Marega, como tu dizias, e bem, o Marega é um jogador que explora muito bem a profundidade dos adversários, que precisa de costas para correr, para explorar as suas características. Não havendo Marega, eu acho que o Porto vai crescer como equipa, vai ser uma equipa com mais posse de bola, mais agressiva, a atacar pelas alas, vai ser um futebol com o Porto diferente, mas um futebol mais equilibrado e que vai mandar mais no jogo, mais mandão. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que cresceu como um todo, em todas as posições, com exceção do lateral esquerdo, mas de resto tem inúmeras opções e os miúdos com certeza estão a dar aqui uma grande ajuda, porque têm vindo a evoluir ano após ano, e é isso que nós queremos ver também em Portugal, são os miúdos a evoluir, a demonstrar o seu futebol em Portugal, a não saírem demasiado cedo, e acho que o Futebol Clube do Porto, pelas provas em que está inserido, tem um plantel mais equilibrado, mais capaz do que aquilo que teve o ano passado. Diogo, e antes de terminarmos esta primeira parte, um nome, muito resumidamente, quem é que vai, um nome que vai explodir neste plantel do Futebol Clube do Porto esta temporada? Olha, talvez João Mário. Eu olho para o João Mário e se ele se fixar naquela lateral direita, eu acho que pode ser aqui um jogador a dar muito nas vistas, sobretudo pelo que fez no último ano e pelo que fez na pré-época. E é um jogador que quer aprender, é mesmo a defender, já se preocupa em fechar por dentro. Mas acho que também aqui o PP, por aquilo que eu vi na pré-época, em que ele não demonstrou nada da magia que ele tem, mas pelo contrário, adaptou-se muito bem à forma tática como se joga em Portugal. Fechar muito bem por dentro, quando a bola está do lado contrário, preocupar-se em ser agressivo quando perde a bola. Portanto, é um jogador que se está a adaptar e que percebe que tem que alterar algumas das suas características que trouxe do Brasil. E desse ponto de vista, pela inteligência que demonstrou nesta pré-época e pela necessidade que teve de alterar um pouco o seu jogo, eu acredito que irá ficar mais forte e mais tarde ou mais cedo poderá demonstrar o seu valor e poderá ser aqui um jogador também a explodir. João, o mesmo exercício para o Futebol Clube do Porto. Eu olho para os três mosqueteiros, que também são quatro, como na história do Dumas, que é o João Mário, o Vitinha, o Fábio Vieira e o Francisco Conceição, e acho que é um destes quatro. Qual deles é que vai ser? Bem, o João Mário é aquele que está mais perto, porque o lugar está mais em aberto, mas aqueles que eu vejo que são mais talentosos são os outros três. Eu dos outros três diria que o Vitinha é talvez, faz-me lembrar o João Moutinho, quando começou, é um jogador muito, muito inteligente, muito capaz. O Fábio Vieira é mais desequilibrador, tal como o Francisco Conceição. Acho que é um desses quatro, mas eu diria uma ligeira vantagem para o Vitinha. É um jogador sensacional, não percebo como é que não triunfou completamente no Wolverhampton, de maneira que o Wolverhampton exercesse a cláusula de opção, mas por aquilo que eu vejo da qualidade dele sempre que vai à seleção de sub-21, é um jogador com uma dimensão muito grande, compreende e lê muito bem o jogo e tem os pés fantásticos para a equipa a jogar. Portanto, neste sistema do Porto é difícil, compreendo que sim, mas se saísse, por exemplo, o Otávio, acho que ele ficava com uma capacidade para entrar de caras na equipa. Miúdos à solta no Olival. Vamos terminar por aqui a primeira parte, mas voltamos já a seguir com a análise ao Benfica e às outras equipas da Liga. Fique connosco. Estamos de volta para a segunda parte do jogo económico. Vamos continuar a olhar para as equipas da Primeira Liga, as principais equipas da Primeira Liga, os três candidatos mais fortes ao título nacional. E começamos então esta segunda parte, João Marcelino, com o Benfica. O Benfica que tem o plantel com a avaliação mais avultada, de acordo com o Transfer Market, 323,5 milhões de euros. É de facto a equipa de longe mais valiosa desta Primeira Liga. Contou aqui com um reforço de peso que chegou meio de surpresa, Roman Yaremchuk. Meite já tinha sido contratado, está a integrar-se aos poucos no plantel. João Mário é uma contratação de peso. Como é que vês a construção do plantel do Benfica este ano e se acreditas que Jorge Jesus vai evitar alguns erros de casting que levou uma época desastrosa na temporada passada? Olha, eu vejo uma construção muito mais inteligente do que o ano passado. O ano passado vimos gastar dinheiro, somar jogadores de 20 e 17 milhões uns em cima dos outros, mas não vimos uma construção que fosse de encontro àquilo que eram as necessidades da equipa. Pelo menos na minha opinião, obviamente. Porque há 2 anos que o Benfica tem um problema no centro do terreno e não o estava a resolver. E eu acho que este ano é precisamente aí que eu noto as melhorias as principais do Benfica. Acho que o João Mário e o Meite, cada qual na sua posição, vieram para dois lugares em que o Benfica tinha, na posição 6 e a posição 8, em que o Benfica tinha fragilidades. Para além disso, regressaram o Florentino e o Jetson. E, portanto, o Benfica
ficou, na minha opinião, muito mais equilibrado, sendo que neste momento ainda tem o Weigl, que com certeza que neste preciso momento é titular do Benfica, que é um jogador que também tem mercado e que fala-se que pode sair, mas digamos que naquela zona do terreno o Benfica está claramente mais forte. E isso é importante reconhecer, sendo que noutras posições do terreno, por exemplo, falaste do Yaremchuk. O Yaremchuk é um excelente jogador, que teoricamente vem para ser titular, eu acredito que sim, não faria sentido contratá-lo se não fosse para isso, mas vem para uma zona do terreno onde o Benfica já tem, neste momento, um excesso de jogadores, portanto, lá está outra posição em que vão ter que sair os jogadores, mas o Rodrigo Pinho, o Seferovic, o Carlos Vinícius, o Darwin Núñez, o Gonçalo Ramos, o Waldschmidt, mesmo sendo jogadores mais móveis, já nem falo do Jota, que joga pelas alas, mas também pode ser segundo avançado, então o Benfica tem aqui muita gente com um valor de mercado enorme. Por exemplo, o Darwin Núñez está avaliado em 20 milhões, o Carlos Vinícius em 18, o Yaremchuk em 17,5, o Seferovic em 16. Ninguém em Portugal tem um plantel assim. Isso, obviamente, é consequência da dimensão financeira que o Benfica tem, como o maior clube português, com mais adeptos e, portanto, com mais mercado. Não é, como vimos no ano passado, sinónimo de ganhar, certamente, ou ter que ganhar, mas é, obviamente, uma vantagem que tem. O Benfica esculpiu este plantel de 300 e tal milhões com dinheiro, com notas. Por exemplo, o Sporting fez de maneira diferente. É preciso lembrar sempre que quando se deu a invasão de Alcochete, o plantel do Sporting naqueles dias baixou até 80 milhões. E, portanto, esta escalada até 200 e tal milhões fez-se sobretudo pelo crescimento interno, digamos assim. O Benfica tem sido pela ida ao mercado. E, portanto, dizendo isto, que caracteriza um bocadinho a situação, eu diria que para mim o Benfica tem o plantel com mais, teoricamente, porque estas coisas do futebol, antes de começar, são todas teóricas, mas tem teoricamente o melhor plantel, com jogadores contrastados, na defesa, obviamente, com o Lucas Veríssimo, com o Otamendi e com o Vertonghen na zona central, para além do Morato e do Ferro. O Benfica está muito bem, obviamente. Portanto, em todas as posições tem alternativas. O Gil Dias também veio dar a possibilidade de, se o Benfica jogar num esquema de três centrais ou 5 defesas, como se quiser, poder fazer alas. Portanto, o Benfica tem mais opções. O Diogo Gonçalves vai com certeza estar melhor do que já esteve a partir do meio final da temporada anterior. Regressa o André Almeida, quando sair da lesão também, porque, enfim, tem dado aqui um bocado inconsistente nestes primeiros tempos. Eu olho para o plantel do Benfica e vejo com um plantel capaz de não só discutir o título, como fazer uma boa prova europeia. Estamos a falar precisamente na semana em que o Benfica vai começar essa caminhada. Não sabemos, na altura em que estamos a gravar, o que é que esse primeiro jogo que o Spartak de Moscou deu, mas parece-me que o Benfica tem este ano verdadeiramente um plantel à altura das suas necessidades e da sua história. Agora, se Jorge Jesus vai conseguir ou não formar uma equipa à altura dos desejos dos adeptos, eu não sei. O que eu sei é que o Benfica, não fazendo uma temporada brilhante, já esteve bastante bem no final da temporada passada. Foi a equipa que na segunda volta do campeonato fez mais pontos. Isto é um índice muito importante. Eu gosto muito de números, gosto muito de opiniões, mas gosto sobretudo de factos. E, portanto, o Benfica já melhorou bastante a partir de fevereiro, de março deste ano, e, portanto, eu acho que vai continuar nessa subida para um campeonato que se afigura para mim muito equilibrado entre os 3 grandes do futebol português, mais o Braga, que eu não esqueço que também tem um bom plantel. Diogo, o Benfica tem aqui condições desportivamente para fazer uma temporada muito melhor do que fez na temporada passada e fazer esquecer aquilo que foi o período altamente conturbado desta pré-temporada, com todas as questões judiciais em torno de Luís Filipe Vieira? Sem dúvida, em termos desportivos. O ano passado eu já dizia que o plantel do Benfica era o melhor nacional. Este ano, então, não há grandes questões. Continua praticamente todos os jogadores, com o João Mário, com o Meite, com o Yaremchuk, que sinceramente não conheço as características desse jogador, mas concordo com o João. O Benfica tinha 6 opções para aquela posição. Não sei se será uma grande mais-valia ou não. Não me parece que seja um jogador que vai resolver todos os problemas, mas com certeza é um jogador com potencial desportivo e financeiro, e o Benfica, em princípio, irá vender outros por um valor superior, se assim for, naturalmente, que pode ser aqui uma boa solução. Agora, em termos desportivos, e se isolarmos tudo o restante ruído, parece-me que o Benfica tem todas as capacidades e características para poder fazer uma grande época, ao contrário daquilo que foi a do ano passado. Tem jogadores, tem treinador, os adeptos vão estar no estádio, que também pode ser uma ajuda numa primeira fase. Se continuar a haver desilusão, naturalmente, essa ajuda poderá se transformar em inferno, mas os jogadores têm que estar preparados para isso. Mas a verdade é que, e como disse o Rui Costa, o clube que mais sentiu
a ausência de adeptos no estádio foi o Benfica, porque tanto em casa como fora, é uma equipa que é muito ajudada pelos seus adeptos, porque conseguem encher estádios muitas das vezes fora de casa. Portanto, em termos de soluções, no meio campo, parece-me que está mais reforçado. Vamos ver como é que será a adaptação do meio-termo, se é o jogador com aquelas características necessárias para jogar naquela posição. O Weigl, em minha opinião, é um craque, mas não sei se adapta muito bem a este 4-4-2, não tem adaptado. O João Mário vai trazer mais calma ao jogo de futebol do Benfica, não vai trazer a agressividade que o meio campo necessita. Portanto, em termos defensivos, vamos ver como é que serão as transições defensivas. Agora, em termos de defesa, tem muitas soluções. Portanto, em termos de soluções individuais, eu acho que o Benfica está muito bem servido. Resta é o treinador pegar nas seleções individuais e conseguir encontrar ali um conjunto, uma equipa, que consiga potenciar as individualidades e consiga, no limite, trazer aquilo que os benfiquistas pretendem, que são títulos, troféus e vitórias. O ano passado terminou bem, entre aspas, diria eu. O João tem razão, quando o Benfica na segunda época foi a equipa que fez mais pontos, na segunda volta, aliás, mas a verdade é que perdeu a Taça de Portugal. E, portanto, ou seja, naquele jogo em que o Benfica teria que demonstrar o seu valor, teria que demonstrar a sua dimensão, acabou por não o fazer. Vamos ver como é que será o jogo de hoje. Nós estamos a gravar antes do jogo contra o Spartak, mas ao ano passado o Benfica nos momentos decisivos tremeu. Esperemos, por exemplo, que hoje não trema para Portugal poder ter mais uma equipa na Liga dos Campeões, mas vamos ver qual é que será a reação, sendo que esta primeira fase de arranque é importantíssima, não só porque o ano passado o Benfica falhou, mas por todo o contexto que se vive fora do campo. É necessário para o Benfica ter estabilidade e para os jogadores também começarem a acreditar no processo, a terem confiança. E a eliminatória contra o Spartak, por tudo o que está envolvido, até inclusive pelo facto de Rui Vitória ser o treinador do Spartak, poderá ter aqui uma grande influência naquilo que será a época desportiva do Benfica. Olhando aqui para este plantel, Diogo, e fazendo o mesmo exercício que fizemos com o Sporting e Futebol Clube do Porto, quem é que tu vês a destacar-se esta temporada neste plantel do Benfica? Olha, eu espero que, olhando para este plantel, possivelmente aquele que eu apostava mais era o Everton. Teve um ano para se adaptar, é um jogador com grande qualidade. No Brasil demonstrava essa qualidade todos os fins de semana, ou 3 em 3 dias, porque eles têm uma quantidade de jogos inacreditável. Titular da seleção brasileira em muitas vezes, e portanto parece-me que o Everton tem tudo, depois de um ano de adaptação, para demonstrar o seu valor, já mais adaptado ao futebol português, e por esse motivo apostava mais neste caso no Everton como um jogador que pode brilhar mais nesta equipa do Benfica, até porque não há muitos jovens a titulares na equipa do Benfica. É um ponto importante. Com exceção de Diogo Gonçalves, não vamos encontrar muitos mais jovens que estejam titulares do Benfica. E esse é outro dos pontos de viragem da política desportiva do Benfica. É uma equipa muito mais experiente, muito mais batida, mas que em termos de potencial desportivo ou barra financeiro, é uma equipa que fica mais limitada porque os jogadores já estão todos mais velhos. O Everton ainda se enquadra ali nos 25 anos, que tem capacidade para demonstrar o seu valor e para dar o salto para uma equipa de outro patamar, de outro campeonato. João, quem é que vai explodir em definitivo neste plantel do Benfica esta temporada? Eu olho para o Benfica com a mesma lógica que olhei para o Sporting e para o Futebol Clube Porto, e eu destaco aqui 4 jogadores. À cabeça ponho o Gonçalo Ramos. Acho que o Gonçalo Ramos é um avançado com muita versatilidade, que pode jogar na área, pode jogar como apoiante desse ponta de lança mais fixo. É um jogador, lembrar aqui, que começou as suas internacionalizações e o seu destaque nas equipas jovens do Benfica como médio. Portanto, é um jogador com muita capacidade para ter a bola, desequilibrador, e portanto é aquele que eu olho e diria que pode ter aqui uma época da explosão. Mas há aqui outros jogadores, isto que eu digo para o Gonçalo Ramos, poderia dizer também para o Paulo Bernardo, embora acho que o Paulo Bernardo está numa fase mais atrasada da sua carreira, mas é um jogador com muita qualidade, com 19 anos, é um médio ofensivo também, com muito futuro no futebol português. Mas há outros 2 jogadores que eu acho que é esta época ou nunca mais será, que é o Florentino e o Gedson Fernandes. Sobretudo acho que o Gedson Fernandes pode oferecer um contraponto muito interessante ao João Mário naquela posição, e portanto eu, como já aqui disse, as épocas são dinâmicas, as equipas têm diferentes necessidades consoante as competições e consoante as conjunturas. Eu acho que todos estes jogadores, sobretudo o Gonçalo Ramos, o Gedson e o Florentino, vão ter as suas oportunidades, mas se tiver que apostar num, eu aposto em Gonçalo Ramos. Acho que é um jogador que tem capacidade, mesmo com uma concorrência muito forte. Ele tem instrumentos de trabalho como técnica, como força, como uma atração pela baliza, e com muito golo, que podem se tornar importantes neste Benfica de Jorge Jesus, e vir a desmentir durante esta época essa ideia feita de que o Jorge Jesus não gosta de apostar em jovens ou tem muita dificuldade em apostar neles.
José, Muito bem. posso Sim, só sim, realçar? sim, Diogo, claro que sim. Concordo totalmente com o João. Eu acho que o Gonçalo Ramos tem tudo para explodir e é um jogador com golo. Não só tem golo, como sabe se movimentar, oferece à equipa, dá linhas de passe. A minha grande dúvida é se o Gonçalo Ramos vai jogar. Ou vai ter minutos de jogo como vai ter o Everton. E por isso é que eu coloquei o Everton, porque acredito que o Everton será titular. Agora, o Gonçalo Ramos, em termos de potencial, um jogador que tem golo não é fácil de encontrar no mercado. E ele tem qualidade, não acusa a pressão. É preciso é que ele acredite nele e lhe deem oportunidades. Vamos ver como vai evoluir esse e outros jovens no plantel do Benfica. Já a seguir vamos tentar fazer um olhar um pouco resumido para as outras 15 equipas da Liga, na terceira parte deste jogo económico. Estamos de volta para a terceira parte do jogo económico, uma visão muito rápida daquilo que vão ser as outras equipas desta Primeira Liga. Começo precisamente por ti, Diogo. Quem é que gostarias de destacar enquanto equipa que poderá ser a sensação nesta temporada? Gostava de destacar o Guimarães, porque foi buscar um treinador jovem, um treinador ambicioso. Eu tive a oportunidade de jogar com ele muitos anos. Nunca acreditei que ele fosse dar treinador, mas a verdade é que tem vindo a demonstrar essa capacidade, sobretudo na gestão do grupo. E é um clube grande, com uma grande massa associativa, e portanto, se teve ali alguns soluços na forma como procurou o projeto desportivo, parece-me que neste momento está a encarrilar, está a perceber que tem que começar também pela formação, tem que criar ali o sustento, a consistência necessária para depois chegar a patamares mais elevados, chegar a ombrear, inclusive com o próprio Braga. E, portanto, destaco aqui o Guimarães, que espero que este ano dê um salto qualitativo. E destaco também o Santa Clara, porque acho que tem feito grandes épocas, o Daniel Ramos. Na Liga Europa está quase na fase de grupos, está a fazer uma bela prestação. Um plantel também muito interessante, muito consistente, uma equipa que não é brilhante, mas que é uma equipa muito equilibrada e que tem vindo a fazer boas épocas ano após ano, difícil porque o Santa Clara nunca as conseguiu fazer. E, portanto, destaco estes duas equipas com ambições diferentes, mas sobretudo com caminhos bem traçados e espero que sejam fiéis aos seus caminhos de forma a que o final seja feliz. João, quem é que se vai destacar nesta Primeira Liga, na temporada 21-22? Tendo nós analisado os três grandes a abrir, eu acho que quem fica num lugar de absoluto destaque é o Sporting de Braga, por tudo aquilo que tem feito nos últimos 20 anos. É uma equipa, é um clube e uma equipa com um plantel muito bom, ou seja, eu olho para este Braga e estou à espera que melhore aquilo que fez o ano passado, e o ano passado já fez bastante. Eu não me deixo também cegado por aquilo que o Braga fez contra o Sporting. O Braga esteve, como todos sabemos, sem alguns dos seus melhores jogadores. Esta equipa, obviamente, quando puder contar com um central como o David Carmo, como um lateral como o Moura, com voltar a ter o Yuri Medeiros, é uma equipa que com certeza vai ter o Lucas Mineiro, que eu também acho que é um médio. O Castro, mas o Castro lá estava ano passado, o Lucas Mineiro veio do Gil Vicente este ano. É uma equipa que tem um plantel já com alguma profundidade. O facto do Ricardo Horta ter decidido manter-se no Braga e não ter aceito a transferência para o Atlanta United também é um sintoma de uma equipa e de um clube que está a crescer. Portanto, eu tenho a esperança que o Braga mantenha essa rota de aproximação aos grandes, porque tem tudo para ter um lugar de destaque do futebol português nos próximos anos. Para além do Braga, eu tenho alguma curiosidade na prova deste ano. Acho que há equipas a reformularem os seus conceitos. O Guimarães, por exemplo, à cabeça, com alguma preocupação por apostar em talento jovem. Vamos ver se depois, na hora da verdade, se a equipa apostará em outros jogadores que não o Amaro e o André Almeida, que já chegaram, digamos, à equipa principal na temporada passada, mas tem ali muito talento. Eu olho também com muita atenção para o projeto Santa Clara. É um projeto muito bem dentro dos seus limites, obviamente, mais modestos, orçamentais, mas é um projeto com muita lógica e com muita coerência nos últimos anos no futebol português. Depois olho também para aquilo que foram os regressos do Vizela e do Aroca à primeira divisão, como de furtão, a partir do Campeonato de Portugal, com subidas consecutivas, e acho que estão aqui reunidas as condições para termos um campeonato muito interessante e com aquilo que eu acho que a Liga Portuguesa deve propor ao universo do futebol global, que é a explosão do talento jovem, seja ele português, vindo das camadas jovens, ou vindo ele de outros pontos do globo, intermediados por uma liga que tem que ter cada vez mais vincada essa personalidade de uma liga que aposta nos jovens, que os transforma
e que depois os vende, porque isso é absolutamente fundamental, para que depois as equipas reiniciem a sua economia circular e que continuem a ter a capacidade de competir tanto nacional como internacionalmente, como o Santa Clara já começou a demonstrar também este ano na Conference League. E que tudo acontece então com público no estádio. João Marcelino, Diogo Luís, termina aqui então esta temporada do Jogo Económico. Voltamos em setembro, sempre com os números que contam, dentro e fora das 4 linhas. Até setembro.